Nunca pensei que uma pane no meio de uma estrada deserta poderia mudar completamente tudo na minha vida. Meu nome é Gabriel, tenho 23 anos, e naquela noite meu coração deu um salto que eu ainda sinto quando penso naquele momento. Eu deveria ter apenas agradecido e seguido meu caminho, mas alguma coisa nos olhos daquele homem fez meu mundo inteiro parar. Já tiveste aquela sensação de que a tua vida está prestes a mudar completamente? Aquela coisa estranha no peito, como se o universo te estivesse a empurrar para uma direção que nem sabias que existia? Deixa eu te contar como tudo começou. Estava a voltar de uma visita aos meus pais no interior. Era quase meia-noite, a estrada vazia daquela forma meio assustadora, sabes? Só eu, o barulho do motor do meu carro velho e a escuridão fechada à volta. Tinha acabado de fazer 23 anos 2 semanas antes. Estava naquela fase da vida onde achas que já sabes tudo, mas no fundo, não sabes nada. Trabalhava num escritório na cidade, vida normal, nada de especial a acontecer. Até que o carro começou a fazer um barulho estranho. No começo foi só um ronco leve, quase imperceptível. Mas depois de alguns minutos, aquilo tornou-se um estrondo que não dava para ignorar. O painel começou a acender umas luzes vermelhas, o motor a tossir como um fumador de longa data. O meu coração disparou. Estava sozinho numa estrada escura, sem nenhuma casa por perto, o telemóvel com pouca bateria e sinal fraco. E então o carro simplesmente morreu. Consegui encostar no acostamento antes de travar de vez, mas aquilo não adiantou muita coisa. Liguei os piscas de emergência, tentei ligar o motor de novo mais 5 vezes, mas nada. Morto mesmo. Peguei no telemóvel, tentei procurar algum guincho na região, mas o sinal estava tão fraco que as páginas nem carregavam direito. Foi aí que comecei a sentir aquele frio na barriga. Não era só preocupação com o carro, era aquela sensação de vulnerabilidade mesmo, de estar completamente sozinho num lugar desconhecido, sem saber o que fazer. Olhei pela janela e só vi escuridão. Nem um poste de luz. Só a lua a aparecer de vez em quando entre as nuvens. Fiquei ali sentado por uns 15 minutos, tentando pensar em alguma solução. Estava quase ligando para meu pai, mesmo sabendo que ele demoraria pelo menos 2 horas para chegar, quando vi uma luz no retrovisor. Uma caminhonete. Ela diminuiu a velocidade quando passou por mim, como se o motorista estivesse avaliando a situação. Meu primeiro pensamento foi medo. Ouve-se tantas histórias de assalto em estrada, gente sendo sequestrada. Aquelas coisas que se vê no jornal e acha que nunca vai acontecer contigo. Mas então a caminhonete parou uns 20 metros à frente e começou a dar ré, voltando até ficar do lado do meu carro. Travei. Literalmente congelei no banco, sem saber se deveria trancar as portas, fingir que não estava ali, ou sair a correr para o mato. A minha respiração ficou acelerada, as mãos a suar frio. A janela da caminhonete desceu devagar, e foi quando eu vi ele pela primeira vez. O homem tinha o rosto iluminado pela luz fraca do painel. Devia ter uns 40 e poucos anos, talvez 45, 47. Cabelo escuro com alguns fios grisalhos nas laterais, uma barba por fazer que dava um ar meio rústico, mas de uma forma que não era desleixada. Era um rosto marcado, sabes? Daqueles que observas e percebes que a pessoa já viveu muita coisa. Tinha rugas nos cantos dos olhos, aquelas que aparecem quando passes muito tempo ao sol ou quando sorris demais. Mas o que me pegou mesmo foram os olhos. Mesmo com pouca luz, consegui ver que eram castanhos, profundos, com uma expressão meio séria, mas não ameaçadora. Era como se ele estivesse a avaliar-te, tentando compreender quem eras antes de decidir se ia ajudar ou não. Ele usava uma camisa xadrez com as mangas arregaçadas até o cotovelo, mostrando antebraços bronzeados e fortes. Tinha aquele jeito de homem que trabalha com as mãos, que sabe consertar as coisas, que não precisa pedir ajuda para ninguém. E ele estava olhando diretamente para mim. Baixei a minha janela devagar, ainda meio em pânico, tentando parecer calmo, mas falhando completamente nisso. A minha voz saiu meio trêmula quando falei um olá tímido. Ele deu um meio sorriso, daqueles que mal mexem a boca, mas você percebe nos olhos. Problemas com o carro? Ele perguntou. A voz era grave, calma, com um sotaque levemente interiorano que dava uma sensação estranha de conforto. Acho que sim, eu respondi meio óbvio. O motor travou, tentei ligar de novo, mas não funcionou. Ele assentiu, como se já esperasse exatamente essa resposta, e desligou a caminhonete. Abriu a porta e desceu, e foi aí que eu percebi o tamanho dele. O cara era alto, devia ter 1,80 m e alguma coisa, ombros largos, corpo forte, mas não exagerado. Usava uma calça jeans desgastada e botas de couro pesadas, aquelas que fazem barulho quando você anda em chão duro. Ele veio até a janela do meu carro e se abaixou um pouco para ficar na altura dos meus olhos. "Posso dar uma olhada?" E ele perguntou já apontando para o capô. Eu só conseguia acenar com a cabeça. Ele fez um gesto para eu abrir o capô e eu puxei a alavanca embaixo do painel.
Ouvi o clique. E então ele levantou a tampa com uma mão só, com aquela facilidade de quem já fez isso 1000 vezes. Pegou uma lanterna pequena do bolso da camisa e começou a investigar o motor, tocando em alguns cabos, verificando níveis, fazendo aqueles barulhos de e que mecânicos fazem quando estão diagnosticando alguma coisa. Eu desci do carro também, meio sem jeito, sem saber se deveria ficar ali do lado dele ou se deveria dar espaço. Acabei ficando a uns 2 passos de distância, só observando. E eu não conseguia parar de reparar nas mãos dele. Eram grandes, com alguns calos, manchas de graxa velha debaixo das unhas, mas se moviam com uma precisão incrível. Não tinha nada de grosseiro ali. Cada movimento era calculado, confiante. Você está voltando de onde? Ele perguntou sem tirar os olhos do motor. Da casa dos meus pais, eu respondi, meio surpreso que ele estava tentando puxar conversa. Fui visitar eles no fim de semana. Longe daqui, uns 50 quilômetros para trás. Ele deu aquele meio sorriso de novo. E agora tá preso aqui no meio do nada com um carro que decidiu tirar uma soneca. Eu ri nervoso, sem saber se aquilo era uma piada ou apenas a constatação de um fato óbvio. É, mais ou menos isso. Ele ficou em silêncio por mais alguns segundos, mexendo em alguma coisa que eu não conseguia ver direito de onde estava. Então ele se levantou, fechou o capô com um baque surdo e me olhou direto nos olhos de novo. E cara, aquele olhar não era intimidante, mas também não era só gentil. Tinha alguma coisa ali que eu não conseguia decifrar. Era como se ele estivesse vendo através de mim, lendo coisas que eu nem sabia que estavam escritas. Meu estômago deu uma revirada estranha. Um frio subiu pela minha espinha, mas não era medo. Era outra coisa. Alguma coisa que eu nunca tinha sentido antes. O problema é mais sério do que eu posso resolver aqui na estrada, ele disse, limpando as mãos num pano que tirou do bolso de trás. Você vai precisar de um mecânico de verdade, com as ferramentas certas. Meu coração afundou. Eu já imaginava que fosse isso, mas ouvir ele confirmar fez tudo parecer mais real. Olhei para o celular de novo, a bateria já marcando 15%, e suspirei fundo. Não tem nenhuma oficina aberta a essa hora, né? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Não por aqui. A cidade mais próxima fica a uns 20 minutos, mas tudo já deve estar fechado. Só abre amanhã de manhã. Ótimo, perfeito. Eu ia ter que dormir dentro do carro no meio da estrada ou gastar uma fortuna chamando um guincho de outra cidade. Foi quando ele cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente, ainda me encarando com aqueles olhos que não deixavam você desviar o olhar. Eu tenho um sítio aqui perto, ele disse. E aquilo soou tão natural que por um segundo eu nem processei o que ele estava oferecendo. Fica a uns 10 minutos daqui. Você pode deixar o carro lá, passar a noite, e amanhã cedo a gente chama um guincho para levar até a oficina. Vai ser mais fácil do que ficar aqui esperando. Meu cérebro travou. Um homem que eu acabei de conhecer, no meio de uma estrada deserta, às quase 1 da manhã, estava me convidando para ir até a casa dele. Todas as sirenes de alerta da minha cabeça começaram a tocar. Todas as lições que minha mãe me deu sobre não confiar em estranhos, sobre não aceitar carona, sobre não ir para lugares isolados com gente que você não conhece. Tudo isso gritava no meu ouvido, me dizendo para recusar, para agradecer e encontrar outra solução. Mas eu olhei de novo para ele, para o jeito calmo como ele estava parado ali, sem pressa, sem pressão, para a forma como ele tinha parado para ajudar sem pedir nada em troca, para aqueles olhos que, de alguma forma estranha, me faziam sentir mais seguro do que assustado. E então eu percebi uma coisa. Eu não estava com medo dele. Eu estava com medo de mim mesmo. Do que eu estava sentindo naquele momento. Daquela coisa esquisita no peito que não era só gratidão. Era curiosidade. Era uma vontade inexplicável de dizer sim. De seguir ele. De descobrir o que tinha naquele sítio. O que tinha naquele homem que fazia meu coração bater mais rápido só de olhar para ele. Eu deveria ter dito não. Deveria ter agradecido pela ajuda. Ter esperado no carro até amanhecer. Ter ligado para meu pai, ter feito qualquer coisa exceto aceitar o convite de um desconhecido no meio da madrugada. Mas alguma coisa naqueles olhos, alguma coisa no jeito como ele falou, como ele se movimentava, como ele existia ali na minha frente, me fez engolir seco e dizer a única coisa que eu não conseguia deixar de dizer. Tudo bem, eu aceito. Ele assentiu uma vez, como se já esperasse essa resposta também, e apontou para a caminhonete. Deixa o carro trancado e vem. A gente reboca ele amanhã cedo. Eu tranquei o carro, peguei minha mochila do banco de trás e caminhei até a caminhonete. Cada passo parecia mais lento que o outro. Meu corpo meio em piloto automático, enquanto minha cabeça gritava um monte de coisa contraditória. Abri a porta do passageiro, subi no banco e fechei a porta atrás de mim. O cheiro dentro da caminhonete era marcante. Couro velho,
Terra, um toque leve de cigarro, mas não forte, como se fosse de dias atrás. No painel tinha alguns adesivos desbotados, no porta-luvas uma garrafa de água pela metade. O banco era firme, mas confortável, e eu conseguia sentir o calor residual de onde ele tinha estado sentado. Ele ligou o motor, ajeitou o retrovisor e começou a dirigir devagar de volta para a estrada. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Só o barulho do motor e das rodas no asfalto preenchendo o espaço entre a gente. Eu olhei de relance para ele. O perfil iluminado pelos faróis de vez em quando, a mandíbula forte, a forma como ele segurava o volante com uma mão só, a outra descansando na janela. Tinha uma cicatriz pequena perto do queixo, quase imperceptível, mas eu reparei. Reparei em tudo. Como é seu nome? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Gabriel, eu respondi rápido demais, quase como um reflexo. E o seu? Rafael. Rafael. Eu repeti o nome na minha cabeça algumas vezes, tentando gravar. Rafael. O cowboy, que apareceu do nada para me salvar de uma noite perdida no meio da estrada. Rafael. O homem de 40 e poucos anos com olhos que me deixavam sem ar. Rafael. O cara que eu estava seguindo cegamente para um lugar desconhecido, porque alguma coisa dentro de mim simplesmente não conseguia dizer não. Você mora sozinho. No sítio? Eu perguntei, tentando quebrar o silêncio de novo. Tentando parecer casual, mesmo com o coração batendo rápido demais. Sim. Só eu e uns animais. É tranquilo. Tranquilo, claro. Eu deveria estar apavorado. Deveria estar bolando um plano de fuga, verificando se tinha sinal no celular, preparado para pular da caminhonete se alguma coisa desse errado. Mas eu não estava. Eu estava estranhamente calmo. Ou talvez não fosse calma. Talvez fosse apenas uma aceitação silenciosa de que, por algum motivo que eu não conseguia explicar, eu precisava estar ali. Precisava seguir aquele homem. Precisava descobrir o que tinha naquela noite que fazia meu mundo inteiro parecer diferente. Viramos numa estrada de terra, e a caminhonete começou a sacudir levemente enquanto passávamos por buracos e pedras. As árvores ficaram mais densas dos lados, fechando a visão do céu. A luz dos faróis cortava da escuridão como uma lâmina, revelando pedaços do caminho à frente. E então, depois de uns 5 minutos naquela estrada de terra, eu vi as luzes de uma casa no fundo, o sítio de Rafael. Ele estacionou perto da varanda, desligou o motor e olhou para mim de novo com aquele meio sorriso que já estava começando a ficar familiar. Bem-vindo, ele disse simplesmente. Eu desci da caminhonete, ainda segurando minha mochila, e olhei ao redor. A casa era simples, mas bem cuidada. Madeira escura, um telhado de telhas vermelhas, uma varanda na frente com 2 cadeiras de balanço. Tinha uma luz acesa na sala, dava para ver através da janela. Ao longe, eu conseguia ouvir o som de grilos, o vento mexendo nas árvores e algum animal se movendo em algum lugar. Rafael já estava subindo os degraus da varanda, acenando para eu seguir. Eu respirei fundo, ajeitei a mochila no ombro e subi atrás dele. Naquele momento, eu não sabia o que estava por vir. Não sabia que aquela noite ia mudar completamente a minha perspectiva sobre tudo. Sobre mim. Sobre o que eu sentia. Sobre o que eu queria. Tudo que eu sabia era que quando ele abriu a porta da casa e olhou para trás, para ter certeza de que eu estava seguindo, meu coração deu um salto tão forte que eu quase tropecei no último degrau. Eu deveria ter apenas agradecido e deixado para resolver tudo no dia seguinte. Mas alguma coisa naqueles olhos, alguma coisa no jeito como ele existia, me fez cruzar aquela porta. E nada seria mais o mesmo depois disso. A estrada de terra era mais longa do que eu imaginava. Cada curva revelava mais do isolamento daquele lugar. Apenas campos abertos, cercas antigas e o céu que parecia se estender infinitamente. O som do cascalho sob os pneus da picape era hipnotizante, e eu me peguei olhando para as mãos dele no volante. Mãos grandes, calejadas, seguras. Mãos que pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Estamos quase lá, ele disse, e sua voz quebrou o silêncio que havia se instalado entre nós. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que você compartilha com alguém quando não precisa preencher cada segundo com palavras. Mas havia algo vibrando naquele espaço vazio. Uma tensão que eu não conseguia nomear. Quando o rancho finalmente apareceu no horizonte, meu estômago deu um nó. Não era nada grandioso.
Uma casa simples de madeira, um galpão enorme ao lado, algumas árvores espalhadas oferecendo sombra. Mas havia algo naquela cena toda que parecia soar íntimo demais, como se eu estivesse prestes a entrar em uma parte da vida dele que poucas pessoas viam. Ele estacionou perto do galpão, desligou o motor, e por um momento ficamos apenas ali sentados. Eu podia ouvir o canto dos pássaros, o vento farfalhando nas folhas, o som distante de algum animal. Tudo era tão diferente da cidade, tão quieto. "Bem-vindo ao meu mundo", ele disse com um meio sorriso, e desceu da picape. Segui ele até o galpão. O cheiro de óleo de motor, madeira velha e terra úmida invadiu minhas narinas assim que ele abriu as portas enormes. A luz do sol entrou em raios diagonais, iluminando a bagunça organizada lá dentro. Ferramentas penduradas na parede, peças de motor espalhadas sobre uma bancada, uma caminhonete antiga no centro, capô aberto, esperando por atenção. "É essa daqui que tá me dando trabalho", ele disse, dando um tapinha no metal enferrujado. "O motor desistiu semana passada. Preciso dela funcionando até sexta." Ele pegou algumas ferramentas e mergulhou sob o capô. Fiquei ali parado por um momento, sem saber exatamente o que fazer. Será que eu deveria oferecer ajuda? Eu não sabia nada sobre motores, mas também não queria ficar ali como um idiota apenas observando. "Pode me passar aquela chave inglesa?" ele perguntou sem olhar para mim, apontando vagamente para a bancada. Olhei para a coleção caótica de ferramentas. Chave inglesa, certo. Qual delas era a chave inglesa? Peguei uma que parecia promissora e levei até ele. Quando nossas mãos se tocaram na transferência da ferramenta, senti uma descarga elétrica subir pelo meu braço. Ele segurou minha mão por um segundo, a mais do que o necessário, seus olhos encontrando os meus, e algo passou entre nós. Algo que fez meu coração disparar. "Essa é uma chave de boca", ele disse com um sorriso divertido. "Mas serve." Senti meu rosto esquentar. "Desculpa, eu não sei muito sobre isso." "Tudo bem." Ele voltou sua atenção para o motor, mas eu podia jurar que vi um sorriso persistir nos cantos de sua boca. "A maioria das pessoas não sabe. Vem aqui, deixa eu te mostrar." Aproximei-me e de repente estávamos muito perto. Ele explicava algo sobre velas de ignição, mas eu mal conseguia processar as palavras. Estava hiperfocado na proximidade dele, o calor emanando de seu corpo, o cheiro de sua pele misturado com óleo e terra, a forma como seus músculos se moviam sob a camisa quando ele se inclinava sobre o motor. "Tá prestando atenção?" ele perguntou de repente, e percebi que estava encarando ele ao invés do motor. Sim. Velas de ignição." Ele riu. Foi uma risada baixa, genuína, e algo nela me fez relaxar um pouco. Passamos a próxima meia hora trabalhando juntos. Bem, ele trabalhava e eu tentava não atrapalhar muito. Mas havia algo reconfortante naquilo. Na simplicidade de estar ali, passando ferramentas, segurando uma lanterna quando ele precisava ver melhor, sentindo a satisfação dele quando finalmente algo funcionava do jeito certo. "Pronto", ele disse finalmente, limpando as mãos em um pano velho. "Vamos testar." Entrou na caminhonete, girou a chave e o motor rugiu para a vida. O som encheu o galpão, forte e saudável. Ele desligou depois de alguns segundos e desceu com um sorriso de satisfação. "Você é bom nisso", eu disse, e as palavras saíram com mais admiração do que eu pretendia. Ele deu de ombros. "É o que eu faço. Não é nada demais." "É sim." Algo na minha voz o fez parar e me olhar de verdade. "Tem gente que não sabe consertar nada, que depende dos outros para tudo. Você sabe se virar. Isso é admirável." Por um momento, algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez, ou algo mais profundo. Ele se aproximou, apoiou-se na bancada ao meu lado, e ficamos ali em silêncio por alguns instantes. "Não recebo muitos elogios por aqui", ele disse finalmente, sua voz mais baixa. "Não tem muita gente para impressionar. É só eu, os animais e o trabalho." Havia algo na forma como ele disse aquilo. Uma solidão que eu reconheci porque sentia a mesma coisa às vezes. Aquele sentimento de estar rodeado de gente na cidade, mas completamente isolado ao mesmo tempo. "Você fica sozinho aqui?" perguntei. "Na maior parte do tempo, sim."
Ele olhou para as mãos, como se procurasse as palavras certas. Teve alguém uma vez, uns anos atrás. Achamos que ia dar certo, mas ele não conseguia lidar com o isolamento. A distância da cidade. A vida aqui é diferente. Não é para todo mundo. Meu coração acelerou. Ele havia dito ele, e disse isso com tanta naturalidade, sem hesitação, sem medo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E você nunca pensou em mudar? As palavras saíram antes que eu pudesse me segurar. Em ir para a cidade, quero dizer. Ele balançou a cabeça. Esse é meu lugar. Sempre foi. Não consigo me imaginar preso entre prédios e trânsito. Preciso do céu aberto, do silêncio, do espaço para respirar. Ele me olhou de lado. E você? Você gosta da cidade? Eu. Não sei. A honestidade da resposta me surpreendeu. Às vezes parece que estou apenas existindo lá. Trabalho, casa, trabalho, casa. Vejo um monte de gente, mas não realmente conheço ninguém, sabe? É como se eu estivesse sempre representando um papel, sendo quem todo mundo espera que eu seja. E quem você quer ser? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém nunca tinha me perguntado isso antes. Não daquela forma. Não com aquele olhar que sugeria que ele realmente queria saber a resposta. Eu quero. Parei, tentando encontrar as palavras. Eu quero ser alguém que não tem medo de sentir, de admitir o que sente, de viver de verdade ao invés de só sobreviver. O silêncio que se seguiu era pesado de significado. Ele me observava com uma intensidade que fazia minha pele formigar. Você é mais corajoso do que pensa, ele disse finalmente. Não sou. As palavras saíram em um sussurro. Tenho medo o tempo todo. Medo do que as pessoas vão pensar. Do que significa sentir certas coisas. Do que acontece se eu deixar essas coisas à superfície. E agora? Ele se virou completamente para mim, e de repente o espaço entre nós parecia minúsculo. Tá com medo agora? Sim. Sim, eu estava apavorado. Porque eu sabia o que estava acontecendo. Sabia para onde isso estava indo. E a parte mais assustadora era que eu queria. Queria tanto que doía. Estou, admiti. Mas não do jeito que você pensa. Eu não tenho medo de você. Tenho medo de mim. Do que eu sinto quando estou perto de você. Ele não disse nada por um longo momento. Apenas me olhou com aqueles olhos que pareciam ver através de todas as minhas defesas. Então, devagar, ele estendeu a mão e tocou meu braço. Foi um toque leve, quase hesitante, mas enviou ondas de calor através de todo o meu corpo. Você não precisa ter medo disso, ele disse suavemente. Não comigo. Meu cérebro estava gritando todos os motivos pelos quais isso era uma má ideia. A diferença de idade. O fato de eu mal conhecer esse homem. A realidade de que eu tinha uma vida na cidade, responsabilidades, expectativas. Mas meu coração estava dizendo algo completamente diferente. Não precisa ir embora. Ainda, ele disse, e havia algo vulnerável na forma como as palavras saíram, como se ele estivesse se oferecendo, se abrindo, arriscando rejeição. Posso fazer um café. Ou tem cerveja na geladeira se preferir. Podemos conversar mais, só isso, sem pressão. Eu sabia que não seria só isso. Sabia que se eu entrasse naquela casa, se cruzasse aquela linha invisível que separava o galpão do espaço pessoal dele, tudo mudaria. Não havia como voltar atrás depois disso. Não havia como fingir que era só uma tarde casual, ajudando um estranho bondoso. Mas quando olhei para ele, realmente olhei, vi a honestidade em seu rosto, a esperança cautelosa em seus olhos, a forma como ele estava se oferecendo sem exigir nada em troca. Eu soube qual seria a minha escolha. Café seria bom, eu disse. Minha voz mais firme do que eu esperava. O sorriso que iluminou seu rosto valeu cada grama de medo que eu sentia. Ele empurrou-se da bancada e começou a caminhar em direção à casa. Eu o segui, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Quando chegamos à porta da frente, ele parou com a mão na maçaneta e olhou para trás, como se me dando uma última chance de mudar de ideia. Eu não mudei. Ele abriu a porta e entrei, e naquele momento sabia com absoluta certeza que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu tinha cruzado mais do que uma porta.
Tinha cruzado uma linha que dividia quem eu era de quem eu poderia ser. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava fugindo do desconhecido. Eu estava caminhando direto para dentro dele. A casa dele era exatamente o que eu esperava, e ao mesmo tempo, completamente diferente. Pequena, aconchegante, com aquele cheiro de madeira e café que parecia contar histórias antes mesmo que ele abrisse a boca. Havia livros empilhados numa estante improvisada, uma guitarra encostada na parede, fotografias em preto e branco de paisagens e rostos que eu não conhecia. Era um espaço que respirava solidão, mas também uma solidão escolhida, cultivada. Não era tristeza, era paz. Ele fechou a porta atrás de nós e, de repente, o mundo lá fora deixou de existir. A chuva continuava batendo no telhado, mas aqui dentro era como se estivéssemos suspensos no tempo. Eu não sabia o que fazer com as mãos, com os olhos, com todo aquele silêncio carregado de possibilidades. Senta ali, ele disse, apontando para um sofá gasto mas confortável. Vou fazer um café de verdade, não aquela água suja de posto. Eu ri, nervoso, e me sentei. Observei cada movimento dele na cozinha americana, a forma como mexia o café, como olhava pela janela de vez em quando, como respirava fundo antes de se virar para mim. Tinha uma dança nisso tudo, uma coreografia silenciosa de um homem que estava tentando não se apressar, não estragar o momento. Quando ele voltou com 2 xícaras fumegantes, sentou-se ao meu lado, mas não perto demais. Ainda havia aquele espaço respeitoso entre nós, aquela distância que dizia, eu quero, mas só se você quiser também. Então, ele começou soprando o café quente. Conta pra mim, o que um cara como você faz numa estrada perdida às 2 da manhã? Eu ri de novo, mais relaxado dessa vez. Escapando, eu acho, da vida, das expectativas, de mim mesmo. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eu faço isso há 20 anos. Escapar. Ou pelo menos era isso que eu achava que estava fazendo. E agora? O que você acha que está fazendo? Ele me olhou de um jeito que me fez esquecer de respirar por um segundo. Agora eu acho que estava esperando, sem saber o quê, até você aparecer. Meu coração disparou. Era a primeira vez que ele dizia algo assim, direto, sem rodeios. Toda aquela tensão que vinha se acumulando desde o posto, desde a chuva, desde aquele primeiro olhar. De repente tinha nome. Ele me queria. E eu, meu Deus, eu também o queria. Você tem medo? Perguntei, mais para mim mesmo do que para ele. De quê? Disso. De mim. Da diferença de idade. Do que as pessoas vão pensar. Ele colocou a xícara de café na mesinha de centro e se virou completamente para mim. Já tive muito medo. Já me apaixonei por caras mais novos antes. Já ouvi que eu era aproveitador, que era patético, que estava tendo uma crise de meia-idade. Ele pausou e vi algo quebrando naqueles olhos. Mas sabe o que eu aprendi? Que o medo dos outros não pode ser maior que a minha vontade de viver. De verdade, sabe? Não só existir. Engoli em seco. Nunca ninguém tinha falado assim comigo. Com tanta honestidade crua, tanta vulnerabilidade exposta sem defesas. E você? Ele perguntou. Tem medo? Tenho, admiti. Tenho medo de não saber o que estou fazendo. De estar confundindo atração com admiração. De acordar amanhã e perceber que foi só um momento, uma fantasia. E se não for? E se não for? Aí eu tenho ainda mais medo. Ele sorriu, um sorriso triste mas compreensivo. Eu sei, é assustador quando é real. Quando não é só uma história que você conta para si mesmo para passar o tempo. Ficamos em silêncio por um momento. Só o barulho da chuva preenchendo o espaço entre nós. E então, sem que eu percebesse exatamente como aconteceu, a distância diminuiu. Não sei se fui eu que me aproximei ou se foi ele, mas de repente nossos joelhos se tocaram, e aquele toque insignificante mandou uma onda de eletricidade por todo o meu corpo. Ele olhou para o ponto onde nos tocávamos, depois para mim. Posso? Ele perguntou, estendendo a mão. Eu não consegui falar. Só assenti. Quando ele entrelaçou os dedos nos meus, pensei que ia desmaiar. Não era só atração física. Era conexão. Era reconhecimento. Era como se cada célula do meu corpo dissesse, finalmente. Finalmente alguém que me entende. Olhamos um para o outro, e o tempo parou.
Não era o tipo de pausa dramática dos filmes. Era real, visceral. Eu podia ver cada linha de expressão no rosto dele, cada fio de cabelo grisalho, cada marca que a vida tinha deixado. E tudo isso, toda essa história viva na frente de mim, me atraía de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Lucas, ele sussurrou. Eu notei você desde o primeiro segundo. Não foi por acaso que eu fiquei conversando. Não foi gentileza. Foi necessidade. Minha respiração ficou irregular. Eu também te notei. Mas você é tão novo, você tem a vida inteira pela frente. Eu não quero ser só uma experiência, uma história que você vai contar para os amigos. Apertei a mão dele com mais força. Você acha que eu estaria aqui, na sua casa, segurando sua mão, se fosse só uma experiência? Eu estou apavorado, Gabriel. Estou apavorado porque isso é real. Porque eu quero que seja real. Vi algo mudando nele. A última barreira caindo. E então ele se inclinou, devagar, me dando todo o tempo do mundo para recuar se eu quisesse. Mas eu não queria. Eu queria aquilo mais do que tinha querido qualquer coisa na vida. Quando nossos lábios se tocaram, foi como se o universo inteiro se alinhasse. Não foi um beijo perfeito de cinema. Foi desajeitado no começo, hesitante. Duas pessoas se descobrindo. Mas então, depois de alguns segundos que pareceram horas, algo clicou. E o beijo ficou mais profundo, mais intenso, mais verdadeiro. Quando nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Ele encostou a testa na minha, ainda segurando minha mão como se eu fosse desaparecer se ele soltasse. Jesus, ele murmurou. Faz tempo que eu não sinto isso. Eu nunca senti isso, confessei. Ele se afastou um pouco para me olhar nos olhos. Nunca? Nunca assim. Não com essa intensidade, essa certeza. Ele sorriu, e era o sorriso mais genuíno que eu tinha visto. Você é perigoso, sabia? Eu? Você. Com essa honestidade toda. Com esse jeito de me fazer querer acreditar que as coisas podem ser simples. Podem ser, eu disse, sem saber de onde vinha tanta convicção. Ficamos ali, no sofá dele, mãos entrelaçadas, testas coladas, respirando o mesmo ar. Lá fora, a chuva continuava, mas aqui dentro estava quente, seguro, certo. Depois de um tempo que podia ter sido minutos ou horas, ele se levantou e foi até a janela. Ficou olhando a chuva, as costas tensas, e eu percebi que algo estava acontecendo dentro dele. Algum tipo de luta interna. Tá tudo bem? Perguntei. Ele demorou para responder. Eu quero que você fique. Eu estou aqui. Não. Ele se virou para me encarar. Eu quero que você fique. A noite toda. Quero acordar amanhã e ver se isso ainda faz sentido com a luz do dia. Meu estômago deu um nó. Não era só um convite. Era um pedido. Era ele dizendo, me mostre que você não vai fugir quando a realidade bater. Gabriel. Eu sei o que estou pedindo. Ele interrompeu. E eu sei que é muito, muito rápido. Mas eu não quero que isso seja só essa noite. Eu não quero que você vá embora e a gente fique pensando no que podia ter sido. Levantei e fui até ele. Peguei seu rosto com as duas mãos, obrigando-o a me olhar. Eu estou com medo. Eu também. Mas eu quero ficar. Não porque eu tenho todas as respostas, mas porque eu preciso saber. Preciso descobrir se isso que eu estou sentindo é real ou se vai desaparecer com amanhã. Ele fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse absorvendo minhas palavras, deixando-as penetrarem até os ossos. Quando abriu os olhos de novo, havia lágrimas ali. Não de tristeza, de alívio. Fica comigo, ele sussurrou. Eu fico. E naquele momento, selamos algo que ia além de atração física ou química momentânea. Era um pacto silencioso. Uma promessa de explorar aquilo juntos, sem saber onde ia dar, mas sabendo que valia a pena tentar. A chuva continuava lá fora. E nós, dentro daquela casa pequena que agora parecia conter o universo inteiro, estávamos prontos para atravessar a noite e descobrir o que o amanhecer nos reservava. Eu respirei fundo. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Olhei para ele, para aquele homem que tinha me acolhido, me escutado, me visto de uma forma que ninguém nunca tinha visto antes. E eu disse, sim, eu vou ficar. As palavras saíram baixinho, mas carregavam o peso de uma decisão que eu sabia que mudaria tudo. Ele sorriu, e aquele sorriso era pura ternura. Ele levantou, segurou minha mão e me guiou pela casa. A mão dele era quente, firme, e segurar aquela mão me fazia sentir seguro e vulnerável ao mesmo tempo. O quarto era simples. Uma cama de casal com um cobertor grosso, uma janela que mostrava a escuridão lá fora e uma pequena luminária que lançava uma luz suave e dourada sobre tudo.
Ele fechou a porta atrás de nós e de repente o mundo lá fora deixou de existir. Era só eu e ele naquele espaço pequeno e acolhedor. Ele se virou para mim e me olhou nos olhos. "Você tem certeza?" perguntou a voz baixa, respeitosa. "A gente não precisa fazer nada que você não queira." Eu engoli em seco. Minha mente estava rodando 1000 pensamentos por segundo. Eu nunca tinha estado tão perto de alguém assim. Eu nunca tinha me sentido tão visto, tão desejado. E sim, eu estava com medo. Mas eu também queria. Eu queria tanto que doía. "Eu tenho medo", eu confessei, minha voz tremendo. Eu nunca fiz isso antes. Eu não sei como." Ele deu um passo à frente e colocou as mãos nos meus ombros, suave, reconfortante. "Não tem problema", ele disse. "A gente vai no seu ritmo. Eu não vou te apressar. Eu só quero que você se sinta seguro comigo." E naquele momento, algo dentro de mim se soltou. Todas aquelas camadas de medo, de vergonha, de dúvida que eu tinha carregado por tanto tempo começaram a cair. Eu coloquei minhas mãos no peito dele, senti o calor da pele dele através da camisa. Ele inclinou a cabeça e me beijou. Devagar, suave, como se tivesse todo o tempo do mundo. Aquele beijo era diferente dos outros. Era mais profundo, mais intenso. Eu senti meu corpo inteiro acordar, cada nervo, cada célula respondendo a ele. Minhas mãos subiram para o rosto dele, os dedos tocando a barba áspera, o cabelo macio. Ele envolveu os braços ao meu redor e me puxou para perto. E eu me senti completamente envolvido, completamente seguro. A gente se moveu devagar, descobrindo um ao outro. Cada toque era uma pergunta, cada resposta era um convite para ir mais fundo. Ele tirou minha camisa com cuidado e eu me senti exposto, vulnerável. Mas quando ele olhou para mim, não havia julgamento, só desejo, só ternura. "Você é lindo", ele murmurou, e eu acreditei nele. Eu tirei a camisa dele, revelando o corpo forte, trabalhado pelo sol e pelo trabalho pesado. Eu tracei os músculos com os dedos, fascinado, maravilhado com a realidade dele. Esse homem, esse cowboy solitário, estava aqui comigo. Me desejava, me aceitava. A gente se deitou na cama e o mundo se reduziu a sensações. O cheiro dele, amadeirado e limpo. O calor da pele contra a pele. A textura do cobertor sob nós. O som da respiração pesada, do coração batendo em sincronia. Cada beijo era uma descoberta. Cada toque era uma revelação. E quando finalmente nos unimos, quando aquela barreira final caiu, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era só prazer físico, embora isso estivesse lá, intenso e avassalador. Era conexão. Era intimidade. Era a sensação de que pela primeira vez na minha vida, eu estava sendo completamente eu mesmo com outra pessoa. E ele estava me aceitando, me recebendo, me desejando. Eu segurei nele como se estivesse me segurando na única coisa real do mundo. E talvez estivesse. Ele murmurou meu nome contra meu ouvido, e aquilo era tudo. Aquilo era o universo inteiro. Depois, a gente ficou deitado um ao lado do outro, a respiração aos poucos voltando ao normal. Ele puxou o cobertor sobre nós e me trouxe para perto, meu rosto descansando contra o peito dele. Eu podia ouvir o coração dele batendo, forte e firme. Um ritmo que me acalmava. "Você está bem?" ele perguntou, a voz rouca, suave. "Eu estou mais do que bem", eu respondi, e era verdade. Eu me sentia inteiro. Eu me sentia real. Ele passou os dedos pelos meus cabelos, aquele gesto simples que já tinha me acalmado antes. E então ele começou a falar, devagar, como se estivesse revelando algo que ele guardava há muito tempo. "Eu não sou sempre sozinho por escolha", ele disse. "Eu já tentei ter algo real antes. Teve um cara há uns 5 anos. A gente se conheceu numa cidade próxima. Ele era professor. Inteligente, bonito, engraçado. Eu achei que tinha encontrado alguém especial. Ele pausou, e eu senti a tensão no corpo dele. Eu coloquei a mão no peito dele, um gesto silencioso de apoio. A gente ficou junto por quase 1 ano", ele continuou. "Mas ele não conseguiu lidar com o fato de que eu morava longe de tudo. Ele queria vida de cidade, pessoas, eventos. E eu preciso do silêncio. Eu preciso do espaço." Quando ele terminou comigo, ele disse que eu era emocionalmente fechado demais, que eu não deixava ele entrar. A voz dele ficou mais baixa, e talvez ele estivesse certo. Eu construí muros depois daquilo. Eu decidi que era mais fácil ficar sozinho do que arriscar machucar ou ser machucado de novo. Meu coração apertou. Eu levantei a cabeça para olhar para ele. "Mas você me deixou entrar", eu disse. "Você está me deixando entrar agora." Ele me olhou, e havia uma vulnerabilidade nos olhos dele que me cortou. "É", ele disse, "porque com você é diferente. Eu te vejo, e eu vejo alguém que está lutando com as mesmas coisas que eu lutei. Medo, solidão. Esse desejo de ser aceito, mas também esse terror de se abrir. E eu acho que eu queria te mostrar que você não precisa ter medo.
que existe espaço para você ser quem você realmente é. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Ninguém tinha me visto assim antes. Ninguém tinha me entendido dessa forma. Eu passei tanto tempo achando que tinha algo errado comigo. Eu confessei. Achando que eu nunca ia encontrar alguém que me aceitasse. Que eu sempre ia ter que esconder. Sempre ia ter que fingir. Não tem nada de errado com você, ele disse, firme. Nada. Você é exatamente como deveria ser. E naquele momento eu acreditei nele. Pela primeira vez na minha vida, eu realmente acreditei. Você acha que isso pode durar? Eu perguntei, minha voz pequena, vulnerável. Você acha que a gente tem uma chance, mesmo com tudo que está contra nós? Ele pensou por um momento. Eu não sei o que o futuro vai trazer, ele disse. Mas eu sei que o que eu sinto por você agora é real. E isso tem que contar para alguma coisa. Eu me aninhei mais perto dele, sentindo o calor dele me envolver. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti esperançoso. Como se talvez, só talvez, eu tivesse encontrado algo que valia a pena lutar. A gente conversou por horas, ali naquela cama. Ele me contou sobre a infância dele, sobre o pai que o ensinou a ser um homem de verdade, mas que nunca o ensinou a expressar emoções. Sobre a mãe que faleceu quando ele tinha 15 anos, e como aquilo tinha deixado um buraco nele que ele nunca tinha realmente preenchido. Sobre os sonhos que ele tinha de ter uma família, mas que ele tinha desistido porque achava que não era possível para alguém como ele. E eu falei sobre meus próprios medos. Sobre o medo de decepcionar minha família. Sobre o medo de nunca ser suficiente. Sobre o desejo profundo de ser visto, de ser amado, de importar para alguém. E conforme a gente falava, eu senti algo mudando dentro de mim. Como se cada palavra, cada confissão, estivesse me libertando de uma prisão que eu nem sabia que estava vivendo. Eu senti meu coração abrindo, expandindo, deixando espaço para algo novo, para a esperança, para amor, para a possibilidade. Em algum momento, a gente adormeceu, entrelaçados um no outro, como se tivéssemos medo de soltar. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu vi foi a luz suave da manhã entrando pela janela. A escuridão tinha passado. Um novo dia tinha chegado. Eu olhei para o homem ao meu lado, ainda adormecido, o rosto tranquilo, bonito à luz do amanhecer. E eu percebi algo que me abalou até o centro do meu ser. Meu coração tinha mudado. Eu não era mais a mesma pessoa que tinha chegado naquela estrada solitária ontem. Eu tinha sido transformado. Por ele, por essa noite. Por essa conexão que eu nem sabia que era possível. Mas enquanto a luz da manhã se espalhava pelo quarto, uma nova onda de medo começou a crescer em mim. O que aconteceria agora? Eu tinha que voltar para casa. Para a minha vida. Para a realidade. Isso tinha sido um momento mágico. Suspenso no tempo, mas amanhã tinha chegado. E com ela, todas as perguntas que eu não sabia como responder. O que a gente estava fazendo? Isso era real? Isso podia durar? Ou tinha sido só uma noite? Uma fuga da realidade que agora ia acabar com a luz do dia? Ele se mexeu ao meu lado, os olhos abrindo lentamente. Quando ele me viu olhando para ele, ele sorriu. Aquele sorriso quente, acolhedor que já tinha se tornado tão familiar. Bom dia, ele murmurou, a voz rouca de sono. Bom dia, eu respondi, tentando sorrir de volta, mas eu sabia que meus olhos estavam cheios de medo, de incerteza. Ele percebeu. Claro que ele percebeu. Ele se apoiou no cotovelo e me olhou com aquela atenção total que era só dele. O que está acontecendo na sua cabeça? Ele perguntou suave. E eu não sabia como responder, porque a verdade era assustadora. A verdade era que meu coração tinha mudado, e eu não sabia se tinha coragem de seguir adiante. Se tinha coragem de lutar pelo que a gente tinha começado aqui. Mas antes que eu pudesse responder, ele falou de novo. Vamos conversar sobre isso, ele disse. Sobre o que a gente está fazendo, sobre o que vem a seguir. E assim, com a luz da manhã iluminando o quarto e o peso do futuro incerto pairando sobre nós, a gente se preparou para enfrentar a conversa mais importante das nossas vidas. Acordei com a luz do sol entrando pela janela do quarto dele. Levei alguns segundos para processar onde eu estava. O braço dele ainda estava ao redor da minha cintura. O corpo dele quente contra as minhas costas. Respirei fundo, tentando gravar aquele momento na memória, porque uma parte de mim já tinha medo de que tudo aquilo fosse desaparecer. Ele se mexeu atrás de mim e senti os lábios dele tocando meu ombro. Bom dia! A voz rouca dele enviou um arrepio pela minha espinha. Bom dia! Respondi virando para encará-lo. Ele estava lindo. Cabelo bagunçado, barba por fazer mais evidente, olhos ainda sonolentos. E o jeito que ele olhava para mim era como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. Café? Ele perguntou sorrindo. Café seria perfeito. Ele se levantou e eu observei enquanto ele vestia uma camiseta. Cada movimento dele parecia casual, natural, mas havia uma ternura nova na forma como ele olhava para trás, verificando se eu estava bem. Pode ficar aí, eu trago, ele disse.
Não, eu vou com você. Quero ver você fazendo café de cowboy de verdade. Ele riu, aquele riso baixo que eu já estava viciado em ouvir. A cozinha estava banhada pela luz dourada da manhã. Ele preparou o café em silêncio, mas era um silêncio confortável. Eu me sentei à mesa de madeira velha e observei. Havia algo profundamente íntimo naquilo. Estar ali, na casa dele, vendo ele fazer coisas cotidianas. Quando ele colocou a xícara na minha frente e se sentou do outro lado da mesa, a realidade começou a pesar. E agora? E as palavras saíram antes que eu pudesse pensar melhor. Ele tomou um gole do café, os olhos fixos nos meus. O que você quer que aconteça agora? E ele devolveu a pergunta. Eu não sei. Quer dizer, eu sei o que eu quero. Mas isso tudo é meio louco, não é? Por quê? Ele perguntou com aquela calma irritante dele. Porque somos muito diferentes. Você tem 46 anos, eu tenho 24. Você mora aqui no meio do nada, eu moro na cidade. Você é um cowboy. Eu sou um estudante de economia que nunca tinha montado num cavalo antes de ontem. Falei tudo isso rápido, como se precisasse colocar para fora antes de perder a coragem. Ele ficou em silêncio por um momento, girando a xícara entre as mãos. E isso importa pra você? Ele perguntou finalmente. Não! Respondi rápido demais. Quero dizer sim, importa porque é real. Mas não importa no sentido de que eu me importo. Eu não ligo pra diferença de idade, ou pra onde você mora, ou pro que você faz. Mas as pessoas vão ligar, ele disse. E havia algo de triste na voz dele. Que se danem as pessoas, eu disse, surpreendendo até a mim mesmo com a convicção na minha voz. Ele sorriu, mas era um sorriso pesado. É fácil falar isso agora, aqui, só nós dois. Mas lá fora é diferente. Sua família, seus amigos, as pessoas vão julgar. Vão dizer que eu sou velho demais pra você, vão achar estranho. E desde quando você liga pro que as pessoas acham? Eu desafiei. Ele suspirou. Não é sobre mim, é sobre você. Você é jovem, tem a vida toda pela frente. Não quero ser a pessoa que complica isso pra você. E foi nesse momento que entendi. Ele estava com medo. Medo de me machucar, medo de não ser suficiente, medo de que eu percebesse que tinha cometido um erro. Olha pra mim, eu disse, estendendo a mão sobre a mesa. Ele pegou minha mão, os dedos calejados entrelaçando com os meus. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ontem à noite não foi um erro. Isto não é um erro. Eu não sei como isso vai funcionar, mas eu quero tentar. E se você também quiser, a gente encontra um jeito. E a distância? Ele perguntou. São mais de 200 quilômetros até a cidade. Você tem faculdade, tem sua vida lá? Eu sei, mas tem fins de semana. Tem feriados. E eu tenho um carro agora que funciona, graças a você. Ele sorriu de leve, mas ainda havia dúvida nos olhos dele. Lucas, eu quero isso. Quero você, mas tenho medo de não conseguir te dar o que você merece. Você merece alguém da sua idade, alguém que possa estar com você todos os dias, alguém que entenda seu mundo. Eu não quero alguém da minha idade, eu disse, apertando a mão dele. Eu quero você. E sobre entender meu mundo, você entendeu mais de mim em 2 dias do que a maioria das pessoas entende em anos. Ele baixou o olhar para nossas mãos entrelaçadas. E se você perceber daqui a alguns meses que isso não faz sentido? Que sou só um velho cowboy que não tem nada a ver com a sua vida? E se você perceber que eu sou só um moleque da cidade que não sabe nada sobre a vida de verdade? E eu rebati. Ele levantou os olhos, surpreso. Eu nunca pensaria isso. Então por que você acha que eu pensaria o que você disse? Ele ficou em silêncio, processando. Olha, eu continuei. Eu não posso prometer que vai ser fácil. Não posso prometer que não vamos ter problemas, ou que não vamos brigar, ou que a distância não vai ser difícil às vezes. Mas posso prometer que quero tentar, que o que eu sinto por você é real, e que não me importo com a diferença de idade, ou com o que qualquer pessoa vai pensar sobre isso. Ele apertou minha mão com mais força. Você tem certeza? Absoluta. E você? Ele respirou fundo, e quando me olhou de novo, havia decisão nos olhos dele. Eu quero tentar. O alívio que senti foi tão intenso que quase doeu. Eu não tinha percebido o quanto estava com medo de que ele dissesse não. Então a gente tenta, eu disse sorrindo. Ele puxou minha mão e me trouxe para o lado dele da mesa, me fazendo sentar no colo dele. Me beijou devagar, com uma ternura que me desmontou completamente. Como a gente faz isso funcionar? Ele perguntou quando o beijo terminou, a testa encostada na minha. Não sei. Vamos descobrir junto. Você podia vir aqui nos fins de semana, ele sugeriu, quando não tiver muita coisa na faculdade. E você poderia ir para a cidade de vez em quando, conhecer meu apartamento, ver onde eu estudo. Um cowboy na cidade grande, ele disse com um sorriso irônico. Isso vai ser interessante. Vai ser perfeito, eu corrigi. Passamos a manhã inteira assim, fazendo planos. Ele falou sobre como eu poderia aprender a ajudar na fazenda nos fins de semana. Eu falei sobre os lugares que queria mostrar para ele na cidade.
Planejamos um encontro para o fim de semana seguinte. Você vem pra cá ou eu vou pra aí? Ele perguntou. Eu venho pra cá. Quero passar mais tempo com Relâmpago. E com você? Nessa ordem? Ele brincou. Obviamente. O cavalo é mais bonito? Ele me deu um beliscão de leve e eu ri. Mas conforme o horário avançava, a realidade foi se impondo. Eu tinha que voltar. Tinha aula segunda-feira cedo, tinha trabalhos para entregar, tinha vida esperando por mim. Que horas você precisa ir? E ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Logo. Se eu sair agora, chego em casa antes do anoitecer. Ele assentiu, mas via tristeza nos olhos dele. Vai ser estranho você não estar aqui, ele disse baixinho. Vai ser estranho não estar aqui, eu admiti. Fomos até o meu carro em silêncio. Minha mala já estava no banco de trás, tudo arrumado e pronto. Mas eu não queria entrar no carro. Não queria que aquilo terminasse. Ele me puxou para um abraço e ficamos ali, parados ao lado do carro, só nos abraçando. Senti o cheiro dele, madeira e couro, e algo que era unicamente dele. Tentei memorizar tudo. Sexta-feira, eu disse contra o peito dele. Eu volto sexta-feira depois da aula. Vou estar esperando, ele prometeu. Quando finalmente nos separamos, ele segurou meu rosto entre as mãos e me deu um beijo longo e profundo. Um beijo que parecia uma promessa. Dirige com cuidado, ele disse. Sempre. E me manda mensagem quando chegar. Pode deixar. Entrei no carro, mas antes de fechar a porta, ele segurou minha mão mais uma vez. Lucas? Sim? Obrigado. Por quê? Por me fazer acreditar que isso é possível. Sorri, mesmo com os olhos ardendo de lágrimas que recusava deixar cair. É possível. A gente vai fazer acontecer. Ele assentiu, soltou minha mão e deu um passo para trás. Liguei o carro, dei ré e comecei a descer o caminho de terra. Olhei pelo retrovisor e ele ainda estava lá, parado no mesmo lugar, me observando ir embora. Acenei e ele acenou de volta. Quando cheguei na estrada de asfalto e ele desapareceu da vista, finalmente deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que eu não conseguia nomear. Medo, talvez. Esperança, certamente. E uma sensação avassaladora de que minha vida tinha mudado completamente. Dirigi em silêncio, o rádio desligado. Só eu e meus pensamentos. Pensava em como tinha sido improvável. Parar naquele posto. Conhecer aquele homem. Passar 2 dias que mudaram tudo. Meu celular vibrou. Uma mensagem dele. Já com saudade. Sorri, as lágrimas ainda molhando meu rosto. Também. Sexta-feira. Sexta-feira. Guardei o celular e voltei os olhos para a estrada. A cidade estava a 200 quilômetros de distância. A faculdade, os trabalhos, a vida normal esperando por mim. Mas agora havia algo mais. Havia ele. Havia a promessa de sexta-feira. Havia a possibilidade de que aquilo, por mais louco que parecesse, pudesse realmente funcionar. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava com medo e ao mesmo tempo completamente certo de alguma coisa. Medo de que não desse certo. Certo de que valia a pena tentar. Porque o que eu tinha descoberto naqueles 2 dias não era só sobre ele. Era sobre mim também. Sobre ter coragem de querer algo fora do script. Sobre aceitar que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando a gente menos espera. Sobre estar disposto a arriscar, mesmo sabendo que pode dar errado. A estrada se estendia à frente, longa e incerta. Mas eu não estava mais com medo do desconhecido. Porque agora eu sabia que do outro lado daquela estrada, a 200 quilômetros de distância, havia alguém esperando por mim. E sexta-feira, eu voltaria. A fazenda ficou para trás, mas a sensação de pertencimento que encontrei lá veio comigo. No bolso, meu celular vibrou de novo. Quando você chegar, me liga. Só para eu saber que você está bem. Pode deixar. E obrigado. Por tudo. Não precisa agradecer. Foi real para mim também. Guardei o celular, respirei fundo e continuei dirigindo. A cidade estava cada vez mais perto, mas meu coração continuava lá, naquela fazenda com aquele homem. E pela primeira vez eu entendia o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre encontrar seu lugar no mundo. Porque meu lugar agora estava dividido entre a vida que eu tinha construído e a vida que estava começando a descobrir. Mas talvez fosse exatamente assim que deveria ser. Talvez a gente não precise escolher entre quem éramos e quem estamos nos tornando. Talvez a gente possa ser as duas coisas. E talvez,
Só talvez isso seja o que significa realmente viver. Ele me acompanhou até a caminhonete. O motor estava ligado, aquele ronco familiar que agora parecia diferente, como se tudo tivesse mudado de significado. Ficamos parados ali, lado a lado, sem pressa. A noite estava mais fresca, mas eu não sentia frio. Ele colocou a mão no meu rosto, aquele gesto que já tinha se tornado tão natural entre a gente. Me puxou para perto e me beijou devagar, como se estivesse gravando aquele momento na memória. Eu fechei os olhos e me permiti sentir tudo. A textura dos lábios dele, o cheiro de terra e couro que sempre vinha dele, o jeito que meu corpo inteiro se acalmava quando ele me tocava. Quando nos separamos, ele ficou me olhando com aquele sorriso meio torto que eu já conhecia tão bem. Me dá um nó no peito até hoje quando lembro desse momento. Entrei na caminhonete e fechei a porta. Ele ficou ali, apoiado na cerca, me observando. Dei a partida, acenei pela janela. Ele acenou de volta, e eu comecei a dirigir pela estrada de terra que levava de volta para a rodovia. Olhei pelo retrovisor e vi a silhueta dele ainda parada ali, iluminada pela luz do celeiro ao fundo. Meu coração apertou. Eu estava indo embora, mas uma parte de mim já tinha ficado naquele lugar. A estrada estava escura, apenas os faróis cortando a noite. Eu dirigi em silêncio por alguns minutos, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Minha mente estava acelerada, mas meu corpo estava cansado daquele jeito bom, relaxado. Foi quando percebi. Tudo estava diferente agora. Não era só o jeito que eu me sentia em relação a ele. Era o jeito que eu me sentia em relação a mim mesmo. Pela primeira vez na vida, eu tinha escolhido seguir o que eu realmente queria, sem medo do que isso significava. Tinha me permitido viver algo verdadeiro, mesmo que fosse assustador, mesmo que fosse inesperado, mesmo que desafiasse tudo que eu achava que sabia sobre mim. O celular vibrou no porta-copos. Peguei rapidamente, olhei a tela. Era uma mensagem dele. Cheguei em casa com segurança quando chegar. Sorri sozinho ali, na escuridão da cabine. Era uma frase simples, mas carregava tanto cuidado, tanto carinho. Respondi que sim, que avisava. E pela primeira vez, eu me senti completamente em paz com o que estava acontecendo entre a gente. Os dias que seguiram foram estranhos. Voltei para a rotina, para o trabalho, para as entregas. Mas tudo parecia diferente. Eu estava diferente. As pessoas ao meu redor não percebiam, mas eu sentia a mudança em cada célula do meu corpo. Conversávamos todos os dias. Mensagens de bom dia, conversas durante a noite, ligações quando eu parava para descansar entre uma entrega e outra. Ele me contava sobre o dia na fazenda, eu contava sobre as estradas que percorria. E aos poucos, aquilo que tinha começado como uma atração física inesperada, foi se transformando em algo muito maior. 3 semanas depois da primeira noite, eu voltei. Não precisei de desculpa dessa vez. Simplesmente avisei que ia passar lá no fim de semana, e ele disse que me esperava. Quando cheguei, ele estava no portão. Me abraçou como se tivéssemos ficado meses sem se ver, e aquilo bastou para eu saber que não estava sozinho nessa intensidade toda. Passamos o fim de semana inteiro juntos. Conversamos sobre coisas que eu nunca tinha conversado com ninguém. Sobre medo, sobre expectativas, sobre o futuro. Ele me contou sobre relacionamentos passados, sobre como tinha aprendido a não ter pressa com as coisas importantes da vida. Eu contei sobre minhas inseguranças, sobre como sempre achei que tinha que ser de um jeito específico para ser aceito. Foi nesse fim de semana que percebi algo fundamental. Ele não estava tentando me mudar. Ele estava me ajudando a me encontrar. Na noite de domingo, quando eu estava prestes a ir embora de novo, ficamos sentados na varanda. O silêncio era confortável, daqueles que só existem quando você está com alguém que realmente te entende. Ele segurou minha mão e disse algo que nunca vou esquecer. Você sabe que pode confiar nisso, né? No que a gente tem. Não precisa ter medo. Olhei para ele, para aquele homem que tinha entrado na minha vida do jeito mais inesperado possível, e percebi que ele estava certo. Eu não precisava mais ter medo. Não medo dele. Não medo do que sentíamos. Não medo de quem eu era quando estava com ele. Eu tinha passado tanto tempo da minha vida me escondendo, me moldando para caber em expectativas que nem eram minhas, que tinha esquecido como era simplesmente ser. Estar com ele me lembrava disso todos os dias. Os meses foram passando. Eu ia para a fazenda sempre que podia, e aos poucos, aquele lugar foi se tornando um segundo lar. Conheci os vizinhos dele,
participei de churrascos, ajudei em pequenas tarefas. E a cada visita, a cada conversa, a cada momento de silêncio compartilhado, eu me sentia mais inteiro. Um dia, durante uma ligação, ele disse que me amava. Não foi dramático, não foi planejado. Estávamos conversando sobre nada em particular. E ele simplesmente soltou as palavras, como se fossem a coisa mais natural do mundo. Eu te amo, Lucas. Só queria que você soubesse. Meu coração disparou. Não de medo, mas de uma alegria tão pura que eu mal conseguia acreditar. Respondi que também o amava, e pela primeira vez, aquelas palavras não vieram acompanhadas de ansiedade ou dúvida. Era só verdade. Hoje, quando olho para trás, percebo o quanto aquela noite na fazenda mudou a trajetória da minha vida. Não foi só sobre conhecer alguém, foi sobre me conhecer, foi sobre parar de ter medo de quem eu era e começar a abraçar minha própria verdade. Ele me ensinou que amor não tem fórmula. Não importa a idade, não importa as expectativas dos outros, não importa o quanto parece improvável no papel. Quando é real, você sente. E quando você sente de verdade, você precisa ter coragem de viver isso plenamente. Eu era uma pessoa quando parei naquele posto de gasolina. E me tornei outra depois daquela noite. Não porque ele me mudou, mas porque ele me deu espaço para eu me transformar. Ele me mostrou que eu podia ser exatamente quem eu era, sem máscaras, sem medo, sem esconder partes de mim que eu achava que não eram aceitáveis. Hoje, ainda estamos juntos. A distância ainda existe, mas a gente faz funcionar. Porque quando você encontra alguém que te faz sentir completo, você não desiste só porque o caminho é difícil. Você enfrenta, você luta, você escolhe, todos os dias, continuar escolhendo aquela pessoa. E eu escolho ele, todos os dias, da mesma forma que ele escolhe a mim. Naquela noite, o cowboy consertou minha caminhonete. Mas o que ele realmente fez foi consertar algo muito mais profundo dentro de mim. Ele não mudou meu coração, mas ele definitivamente deslocou alguma coisa ali dentro. E esse deslocamento me permitiu ver o mundo de um jeito completamente novo. Eu aprendi que às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais inesperados. Dos encontros que você não planejou. Das pessoas que você nunca imaginou que fariam diferença. E que quando você se permite ser vulnerável, quando você se permite sentir de verdade, quando você para de lutar contra quem você é, a vida te surpreende de formas que você nunca imaginou possíveis. Se você já sentiu medo de amar alguém inesperado, de se permitir sentir algo que não faz sentido na lógica, mas faz todo sentido no coração, eu te entendo. Eu já estive exatamente nesse lugar. E posso te dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena se permitir. Vale a pena ser corajoso. Vale a pena escolher o amor, mesmo quando ele vem embalado de um jeito que você não esperava. Porque no final, não são as escolhas seguras que nos transformam, são as escolhas corajosas. São os momentos em que decidimos confiar, mesmo com medo. São as noites em que escolhemos ficar, mesmo quando seria mais fácil ir embora. E foi exatamente isso que eu fiz naquela noite na fazenda. Eu escolhi ficar, escolhi sentir, escolhi me permitir viver algo real. E essa escolha mudou tudo. Meu coração deslocou naquela noite. E desde então, ele nunca mais voltou para o lugar onde estava antes. Porque quando você encontra alguém que te faz sentir em casa, você percebe que lar não é um lugar. É uma pessoa. É um sentimento. É a certeza de que não importa o que aconteça, você não está sozinho. E eu não estou sozinho. Não mais. Tenho o cowboy. Tenho a mim mesmo. E tenho a coragem que descobri naquela noite. A coragem de ser exatamente quem eu sou. Sem medo, sem desculpas, sem esconder nada. E essa coragem mudou minha vida para sempre.